Oi, bom dia. Meu nome é Isabelle Deliscanova. Eu trabalho na área comercial da EBM Papst Brasil, com foco em ventilação e ar-condicionado. Para quem não me conhece, eu sou engenheira mecânica, sou formada pela FEI e desde a minha formação, lá em 2009, eu venho trabalhando nessa área. Para quem não conhece a EBM Papst, ela é uma multinacional alemã com foco aí em soluções de ventilação de alta eficiência. Hoje a gente vai ter aí um bate-papo com a participação aí de um convidado muito especial e de uma pessoa da engenharia da EBM Papst. Eu queria agradecer a presença de todo mundo para assistir essa nossa live com esse tema tão em alta, né, devido à pandemia, que é o tratamento de ar de EAS, que são os estabelecimentos assistenciais de saúde. Os nossos convidados aí hoje, né, para participar do bate-papo, seria o Alex Broco. Ele tem mais de 20 anos de experiência em empresas fabricantes de equipamentos e componentes sempre na área de HVAC. Ele é membro do Departamento Nacional de Ventilação da Abrava, além de ser especialista de produto na EBM. O nosso convidado é o Antônio Elias Gamino. Ele é diretor da GPAX Consult. Então, ele trabalha ali com consultoria, projetos, assessoria e treinamentos para salas limpas e ambientes controlados. Ele é engenheiro mecânico com MBA e pós-graduação em gestão de conhecimento, experiência de mais de 35 anos com projetos de alta tecnologia, tanto no Brasil quanto fora, especialista da ABNT na ISO, palestrante da SBCC para a América Latina, coautor da RN 005 e secretário do CB 046, membro da CB 055, que está revisando a ABNT 7256, que é sobre ar-condicionado e ventilação na área da saúde, docente da pós-graduação em arquitetura hospitalar no Hospital Israelita Albert Einstein, e ele também participa da elaboração de notas de orientações técnicas para adequações de ambientes ou novos espaços destinados ao atendimento e tratamento emergencial de pacientes com Covid-19. Eu queria passar a palavra para o Alex, para ele se apresentar um pouquinho. Alex, por favor. Bom dia a todos. A Isa já fez as devidas apresentações e eu queria agradecer em nome da EBM Papst Brasil a audiência de vocês dispensarem um tempo para a gente conversar sobre um tema que está em evidência, nunca esteve tão em evidência por tudo que está acontecendo no mundo e no nosso país, né? Os sistemas de tratamento de ar estão totalmente em foco e é pertinente que conversemos a respeito das novas tratativas, das alterações e das mudanças adequadas aí a esses sistemas. Então, muito obrigado por vocês participarem. Passo a palavra para o nosso convidado, Antônio Gamino. Gamino, por gentileza. Bom dia, pessoal. Inicialmente, obrigado para a EBM Papst pelo convite, né, de a gente participar aqui dessa live. É um grande prazer poder contribuir aí com vocês. Acho que a apresentação da Isabelle foi bastante extensa aí sobre o meu currículo, agradeço. E espero poder contribuir e responder eventualmente questionamentos fora do que a gente já vai falar aqui a respeito desse tema. Então, muito obrigado e bem-vindo a todos que estão aqui na live. Sim. Além desses hospitais de campanha, Gamino, teria algum outro tipo de demanda que essa pandemia teve? O que você poderia comentar? Olha, nós podemos citar a necessidade de adaptações nos sistemas de ar das UTIs, quartos de isolamento, setores de triagem, né, para identificar e dar os primeiros atendimentos aos contaminados por Covid. Essas áreas, evidentemente, elas foram projetadas para um certo atendimento e tiveram que ser rapidamente adaptadas. O que acontece é que determinadas áreas não tinham um preparo físico, né, para isso. Cada caso é um caso, nós não temos 2 hospitais iguais no mundo, né, a gente sabe disso. Então, o correto foi, a cada necessidade consultada, a gente teve que analisar o sistema, poder indicar a melhor solução.
o principal fator que a gente deveria visualizar nessas instalações sempre foi evitar a contaminação cruzada entre as áreas. Então, muitos hospitais partiram para criar equipamentos para gerar uma pressão negativa nessas áreas, mas era necessário estudar o efeito disso no restante das instalações. Você criar uma pressão negativa nessas áreas, muitas vezes acaba puxando um ar de outros setores periféricos que precisa ser analisado se não vai prejudicar esse setor que se está tentando isolar. Fora o fato de que cada sistema opera de uma maneira e essa carga viral dentro desses ambientes poderia circular através dos sistemas de ar, indo para outros setores. Aí que será o principal fator a ser analisado. Tá? Entendi. Você diria que teve algum outro fator técnico que foi demandado nesses estudos, principalmente na parte de retrofit dessas áreas de saúde? Sim, justamente por ter que se fazer adaptações, alguns desses sistemas eles não tinham a garantia operacional, né, a redundância, de formas que se houvesse uma pane, você não perdesse as condições operacionais para continuar dando essa assistência. Então, essas áreas críticas precisaram ser reestudadas e muitos desses sistemas precisaram ser adaptados no espaço existente. Então, por exemplo, essa imagem da tela mostra aqui uma unidade que inicialmente ela tinha um ventilador simples operando e a solução encontrada foi colocar dois ventiladores de modelo diferente, no caso aqui um Plenum Fan, de formas que, ainda que um desses ventiladores tivesse uma pane, o outro assumiria a vazão nominal do equipamento para que eu não deixasse de prover o ar nas condições adequadas para essas áreas de atendimento. Tá? Basicamente, aí nesses casos, o equipamento foi reestudado, foi encontrada uma solução de selecionamento de máquina que coubesse nesse módulo de ventilação, pudesse acoplar ventiladores que, de forma unitária, ele suprisse 100% da vazão e da pressão do sistema. Tá? Isso é estudado caso a caso. Tá? E, inclusive, tivemos um caso aí que você iniciou e depois a EBM finalizou o procedimento e foi exatamente assim, né? Tivemos que aí fazer algumas adaptações em relação ao espaço interno e para poder realmente fazer esses retrofits e colocar os ventiladores novos dentro das máquinas. Sim, sim. Inclusive adaptando, né? Reformulando a parte de controle dessa unidade ventiladora, uma vez que a gente modernizou, né, o equipamento, trocamos a forma de mensurar essas vazões e tivemos casos também onde essa foi uma oportunidade para corrigir sistemas que estavam se demonstrando fragilidade para atender às condições necessárias. Então, além de você ter essa garantia operacional aí, nós conseguimos dimensionar um equipamento que se ajustou à realidade de carga daquele sistema e, às vezes, até beneficiando um pouco mais de vazão que era necessário para essas condições. Foi possível juntar demandas novas em função dessa necessidade do próprio vídeo, no caso. Você conseguiria falar para a gente, além dessa redundância, né, para conseguir essa segurança operacional, qual que seria o impacto de você ter um ventilador EC, nesse caso? A aplicação nesse tipo de caso? Bom, primeiro que existe uma redução energética bastante expressiva. Tá?
Esses equipamentos são muito mais confiáveis. Ele tem produtos integrados a ele para fazer o controle de rotação barra vazão, no caso. São equipamentos muito mais compactos que justamente propiciam a gente fazer essas adaptações em módulos de tratamento de ar já existentes. Então, existe uma série de fatores técnicos de equipamento de última geração que beneficia de forma exponencial as instalações já existentes. Realmente é uma oportunidade fantástica, a meu ver. E essa questão da economia de energia, né, que hoje está em pauta, nós estamos, inclusive, traduzindo normas da própria ISO referente a isso, logo, logo vão ser lançados ao mercado. Então, isso são fatores que ajudaram, de alguma maneira, na revisão dessas instalações. Agora, aí mais direcionado para o Alex, que tipo de equipamento que a gente utiliza nesses retrofits, Alex? Você poderia falar um pouco mais? Além de ter essa tecnologia EC, qual tipo de ventilador? Mostrar algum exemplo para a gente, por favor. Claro. Inicialmente eu quero só dar uma repassada no conceito de retrofit, né, do que é um retrofit. Bom, o termo retrofit é um termo usado, ele nasceu na Europa, né, para a utilização em sistemas, né, com a intenção de atualizar sistemas existentes. Então não é meramente substituir um pelo outro, né? Então a gente provém uma atualização de um sistema existente, geralmente com o objetivo de algum ganho com essa atualização. Pode ser um ganho energético, pode ser um ganho em redução de nível de ruído, pode ser um ganho em redução de manutenção, pode ser a criação de uma redundância, como é o caso dos hospitais, e a garantia de funcionamento, né? Então, quero compartilhar com vocês aqui um exemplo de... Só um parênteses também, eu acho que não é só hospitais, né? A gente tem feito bastante obras aí de retrofit em farmacêuticas que também não podem parar. Então, imagina quantos milhões aí são investidos e uma máquina para. Então, com certeza. No campo da ventilação, hoje a nossa empresa provém soluções aí, estamos falando de retrofit, né? O foco é retrofit hoje. Então a gente pode dizer que hoje a gente atua em qualquer parte de qualquer sistema de ventilação mecânica, provendo soluções para atualização e para os retrofits. Pelos dados de mercado aí da própria Brava, a nossa base instalada tem uma idade média de 15 a 17 anos. Então vocês imaginem quantos produtos, quantos equipamentos têm potencial de reduções de energia, de reduções de manutenção, de atualização de sistema. Então a gente tem um campo muito vasto na ventilação mecânica para operar com essas soluções. Então quero compartilhar com vocês inicialmente um exemplo aqui de como se dá um retrofit, né? Acredito que vocês já veem a minha tela. Então, aqui basicamente é um exemplo do que pode ser feito no campo de retrofit, também é o que a gente faz em hospitais. Então, se faz todo o estudo antes, né, se retira os produtos existentes desatualizados, tudo isso é feito com engenharia por trás, com cálculo, com dimensionamento, com visitas, e a gente opera empregando as adaptações, né, junto a parceiros, para que as soluções, os produtos sejam integrados aos novos sistemas, podendo atualizar, assim, as instalações, né? Como eu disse, com esses objetivos, né? Podem ser variados objetivos no sistema, um específico, dois específicos. Então, o céu é o limite quando a gente fala de um retrofit, né? São aplicações customizáveis, e como eu te disse, a gente opera por trás disso com
parceiros, consultores, instaladores, a gente integra as multidisciplinas para fazer uma coisa desse porte funcionar. No caso dos hospitais, especificamente, eles utilizam equipamentos de unidade de tratamento de ar, os famosos air handlers, né? Por trás de todas as instalações de hospitais, farmacêuticas e operações críticas, parte de controle de ar, ambientes controlados, a gente vai ter sempre esse tipo de equipamento. Uma característica principal deste tipo de equipamento é trabalhar em altas pressões, né? Para poder vencer aí as barreiras, os desafios dos vários componentes que o sistema tem, principalmente os níveis de filtragem. Então, para esses tipos de aplicação, nós costumamos empregar a nossa linha de ventiladores radiais. É uma linha consolidada no mercado, é uma linha o nome dessa família é linha Radipac, são ventiladores centrífugos plano fan, com motores EC, com motores eletronicamente comutáveis. Como já foi passado, né, o uso dessa tecnologia infere em vários benefícios e diferenciais que possibilitam, além de atualização aos sistemas existentes, a gente oferecer ainda mais, agregar ainda mais benefícios a quem utiliza, faz uso dessa tecnologia e desses produtos. Então, são esses os caras que costumam resolver os problemas nos retrofits desse tipo de aplicação. Aqui algumas características básicas, dentro da própria família, nós temos subfamílias, né? Vou destacar aqui a linha dos airfoils, a gente consegue muito mais eficiência de ventilação em menores diâmetros, né? Isso facilita muito a adaptação a sistemas existentes. Então, uma linha totalmente voltada para ambientes classificados, à prova de explosão, a gente chama de linha ATEX. E também existe uma linha dedicada a altas pressões, está falando aí de mais de 2.500 pascais, né, na ordem média de 2.500 pascais, para atender também essa característica relacionada ao sistema, principalmente hospitalares e farmacêuticos. Então, algumas características básicas, a gente tem uma grande variedade de diâmetros que pode ser utilizada, além dessas subdivisões para atender essas aplicações mais específicas e rígidas. E isso é basicamente aplicado a inúmeros projetos, inúmeras vertentes aí do mercado da ventilação mecânica. Então, vou destacar aqui os HUs, né, os air handlers, que são característicos da área hospitalar, mas também a gente tem muito êxito em outras aplicações, como pressurizações de escada, e sistemas, enfim, que necessitem de um pouco mais robustez e confiança para operar. Deixa eu perguntar um negócio aqui pro Gamino. Gamino, quando você faz esse tipo de projeto aí de retrofit, por exemplo, né, um hospital grande de São Paulo que a gente fez até com os equipamentos EBM, como é que é o controle desses ventiladores? Que tipo de lógica você utiliza? Só para a gente ter uma ideia de como que é feito o controle desses equipamentos. Bom, nós temos duas formas de fazer, visando essa garantia operacional que eu comentei no começo. Tá? Então, nós podemos deixar as duas unidades operando a 50% de vazão, para atender a vazão nominal do sistema, onde o próprio controle do fabricante, no caso aí é EBM Papst, monitora essa vazão constante. Caso uma das unidades venha a ter uma pane, automaticamente o sistema identifica isso e acelera a segunda unidade até chegar a 100% da vazão demandada ao sistema. A outra forma é uma das unidades operar a 100%, e a segunda somente entrar quando houver uma pane nessa unidade, sendo que a gente pode programar uma reversão da unidade que está operando para que a gente equilibre a quantidade de horas de uso de cada uma dessas unidades. Tá?
De forma que você tem um ventilador que tem 40 mil horas de vida útil, você fica com uma garantia operacional aí de 80 mil horas, praticamente. Então, essa é a grande vantagem. E isso reduz drasticamente o custo de manutenção, porque são equipamentos com o motor acoplado diretamente ao rotor, você não tem atrito de polias e correias, você tem uma série de ganhos aí energéticos em função de não haver essas perdas também. Uma outra questão muito interessante, né, que deve ser levada em conta, é que ao não ter polias e correias, você não tem um gerador de partículas. Então, você diminui a carga de partículas que circula nesse sistema que vai parar nos filtros. Tá? Tudo são vantagens desse conceito aplicado. Okay? E quando a gente fala em partículas, aí a gente volta na questão mencionada aí do título da nossa live, que é o Covid-19, né? Uhum. Então, justamente é a questão da contaminação pelos sistemas, pela circulação do ar, através de partículas que ficam suspensas. Tá? É interessante também mencionar o seguinte, aliás, uma notícia aqui para quem está conosco aqui, que talvez não tenha recebido, esta semana saiu a consulta nacional da norma revisada 7256, que é a norma que trata de sistemas de tratamento de ar em EAS. Essa norma entrou em revisão já faz 7 anos. Teve uma primeira consulta, houveram vários comentários. O CB55, que pertence à Abrava, resolveu retomar as reuniões para fazer uma nova revisão em cima do material. E nós tivemos a oportunidade de participar desse grupo. E justamente, já quase que no final dessa revisão, nós tivemos a questão da pandemia. Então, foi uma oportunidade para a gente incluir, né, os impactos que a pandemia trouxe nos estabelecimentos assistenciais de saúde, já nessa norma que saiu agora, a consulta nacional. Isso saiu agora na noite de terça-feira, quer dizer, praticamente quarta-feira agora, que foi disponibilizado no site da ABNT. E aí eu convido a todos para acessarem, dar uma olhada nessa norma revisada, 30 dias para fazer isso. Nós incluímos uma série de coisas lá, modificamos, por exemplo, as pressões mínimas aceitáveis, você fazer uma cascata de pressão nas salas, né, que envolve a especificação do ventilador. Tá? Colocamos outras questões voltadas à contenção, né, a parte de biossegurança, para justamente evitar a dispersão desses patógenos para outras áreas periféricas a essas áreas de atendimento dos pacientes de Covid. Tá? Uma das maiores preocupações é a gente fazer a contenção e diminuir a carga viral dentro desses ambientes, tá? Para evitar que o risco potencial de contaminação até para o pessoal da linha de frente diminua. Basicamente é isso. Inclusive, Gamino, foi inserido um adendo para sistemas de combate a incêndio? Ou algo do tipo? Sim, essa norma está muito mais completa. Isso é uma evolução histórica. Sem dúvida, e nós, inclusive, alteramos o nível de eficiência dos filtros absolutos também, tá? Que vai trazer um benefício técnico fantástico para essas instalações. E aí, as adaptações, né, os ajustes, os retrofits, vão se dar ao longo do tempo, né? Que é uma preocupação que muitas vezes o pessoal coloca, puxa, mas e agora? A minha instalação está condenada? Não, não é assim. A sua instalação continua válida, e você, na próxima reforma que você for fazer, algum ajuste, etc., você vai se adaptar a isso.
E uma das oportunidades é justamente fazer o retrofit, por exemplo, da unidade ventiladora, colocando equipamentos de última geração e já contribuindo para uma redução de energia, né? Acho que vem tudo a contribuir aí no caso. Alex, ainda sobre a parte de controle, o que você poderia falar sobre o DPC da EBM, além dos ventiladores? Bom, o DPC é um módulo de controle que a gente propõe ao mercado, pode fornecer ao mercado, o principal objetivo dele é controlar o ventilador de uma maneira standalone, né? Você não precisa de controladores paralelos, periféricos, outros periféricos. Ele é alimentado diretamente na placa do ventilador, né? Existe uma fonte nos ventiladores eletrônicos que gera lá uma fonte de mais 10 volts que vai ligar o DPC diretamente nele. Ele vai atuar de forma standalone esses ventiladores, né? Então, como é que funciona? A gente pode parametrizar uma caixinha plástica consolidada no mercado, muito utilizada, a gente fornece inúmeras peças aí ao longo do ano. E como é que funciona? Ele pode controlar e atuar esses ventiladores eletrônicos ou para manter um set point de vazão constante ou para manter um controle diferencial de pressão de um sistema, né? Casos hospitalares, geralmente controle diferencial por conta das cascatas, né, de pressão que envolvem o sistema. Em outros casos, ele vai buscar atingir o set point. Então, por exemplo, no exemplo mais prático, a gente pode instalar isso em ambientes hospitalares e setar, por exemplo, para uma vazão constante numa área. E conforme os filtros vão saturando, ele vai atuando o ventilador, subindo, controlando a velocidade, em busca daquela vazão ou em busca manter aquela coluna diferencial de pressão. Você tem algum antes e depois aí dentro da máquina para a gente ter uma ideia melhor? O vídeo foi bacana, ilustrativo, mas se a gente puder ter aí uma imagem antes e depois de algum retrofit que a gente tenha feito, eu acho que você tinha esse material para mostrar para o pessoal. Tem sim. Então, esse é um aspecto, né, de um equipamento com retrofit. Aqui, por exemplo, deixa eu só abrir o pointer aqui. Então, aqui geralmente você tem um produto com transmissão de polia e correia, né, instalado, um sistema, tem inúmeros aí no mercado. Aqui no caso já tinha sido removido o motor, mas todo mundo conhece, né? Os colegas aí de mercado conhecem o sistema, polia e correia. Isso pode ser maior ou menor de acordo com o tamanho da instalação. Então, ainda na pegada do que o Gamino estava mencionando, né? Conforme isso aqui vai operando, a correia, o sistema vai desgastando e soltando particulado, principalmente no fluxo de ar que está passando aqui. Aqui é a aspiração, né? Um ventilador de voluta, aspira aqui do lado, lateralmente, e esse particulado vai parar todo na mídia dos filtros, né, no meio filtrante do sistema. Além disso, pelas leis do PMOC atuais, há necessidade de preventiva de aqui, pelo menos de 6 em 6 meses, né? Então, fazer todo o esticamento de polia e correia, fazer o engraxamento, o alinhamento das polias. Então, existe toda essa demanda num sistema desse aqui, para que ele possa operar corretamente, o ônus ainda de imputar particulado no sistema, vou contaminar os meus filtros aí de alguma forma. A nossa proposta é exatamente usar uma solução plug and play, né? A solução com ventiladores eletrônicos, pois é uma solução que integra as 3 principais competências de um sistema de ventilação, né? Que são acionamento, a parte aerodinâmica e a parte de controle. Então, eu tenho tudo integrado num produto final único, com garantia global de um fornecedor único,
E como vocês podem ver, o Gamino já mencionou, isso aqui não tem parte girante, nem é necessário lubrificação, ele é isento de manutenção, com a vida útil média aí de 40 mil horas. Isso pode ir para mais, para menos, dependendo de como o sistema opera, né? Mas vocês notoriamente observam que é um sistema muito mais clean, né? Muito mais ecológico, sustentável do que os sistemas tipicamente existentes aí ao longo dos últimos anos. Isa, eu queria explorar um pouco mais essa tecnologia, né? Mostrar aqui Por favor. o que realmente o usuário leva para casa quando faz uso dessa tecnologia. Eu vou só trocar aqui o meu slide para a gente entrar um pouquinho mais a fundo disso. Então, vamos lá. Mas quando eu utilizo um produto com tecnologia EC, né, quando eu faço uso disso, o que realmente eu tenho, o que realmente ele tem de benefício, o que realmente ele tem de diferente dos outros, como é que eu posso clarear isso na minha mente, na minha visão, eu que especifico, eu que integro, eu que tenho que fazer adaptações. Então, está aqui a síntese e o resumo dos principais pontos de diferencial e benefício dessa tecnologia, né? Então, para começar, já passando por tudo que a gente falou, né? São motores aí de alta eficiência energética. A gente está falando de motores aí da ordem de classe R5. Quero lembrá-los que o Brasil tem uma legislação vigente, que está em pauta aí desde 2001. E em 2019 ela vem andando, né, ao longo dos tempos e subindo a barra de eficiência energética. No Brasil, pela portaria interministerial número 1 de 2019, nós os fabricantes agora passam a utilizar minimamente classe R3 no Brasil. Então, a classe de eficiência R3, a portaria tem todos por tamanho, por potência de motor, todas as características de eficiência. E esses motores, por possuir essa eletrônica integrada, esse conceito plug and play, eles já atendem classe R5 no mundo. Eles são desenvolvidos, inclusive, para atender às normas europeias da diretiva ERP, que estão bem superiores em níveis de eficiência do que temos no Brasil hoje. Então, esse é o destaque do primeiro ponto, né? Como o Gamino colocou, são produtos que utilizam conceito de rotor externo. O que é conceito de rotor externo? Vou pegar o meu ponteiro. Então, geralmente, nós temos um motor, como todo mundo conhece, de gaiola de esquilo, largamente aplicado ao longo dos anos, que vai ter um eixo aqui na ponta, né? E desse eixo a gente vai empregar lá as polias, como a gente viu no exemplo da foto anterior. O que acontece? Primeiro que eu tenho muito mais perdas no sistema, né? Muito mais perdas na eficiência global. O que é eficiência global? É a eficiência do conjunto. Eu não posso pegar e isolar só a eficiência do motor, nem só a eficiência da hélice. Eu tenho que fazer o produto de todas as perdas do sistema me dá eficiência global. Então, a sacada da IBM foi integrar isso aqui e remover aquelas partes, né? As partes periféricas, que acrescentam perdas ao sistema. Fora isso, qual é o conceito do rotor externo? Os ímãs vão presos na parte girante. Então, eu não tenho um eixo em balanço, eu tenho uma área de contato muito maior aqui na parte externa. Então, por si só, eu vou diminuir ou praticamente eliminar problemas de balanceamento, porque eu tenho uma área de contato muito maior para prender o meu rotor, a minha hélice, enfim, do que um eixo em balanço aqui. Então, foi tirado a parte periférica, né, de transmissão, polia, correia. Então, isso já tira aquele nosso problema de estar imputando material particulado no fluxo de ar. E das manutenções periódicas com engraxamento, alinhamento, troca, enfim.
E elimina a necessidade de você colocar um inversor também, né? Mais um item externo, mais perda e por Esse é aí o próximo ponto aqui do diferencial, né? Ele tem um controle de velocidade integrada. Então, é um controle integral, vai de 0 a 100, eu posso controlar um ponto que eu quiser. Tudo feito pela eletrônica de comutação, então eu não preciso aplicar mais um periférico, que é o inversor, né? Mais uma fonte de perda no sistema. Lembrando que os inversores aí atuam geralmente a partir de 30% da carga. Aqui é integral. Ele também tem uma função de partir de rampa, então eu já não dou aquele pico de corrente no sistema quando ele parte, né? Então eu também já elimino do meu uso periférico aí o soft starter, né? Que o pessoal geralmente coloca para não dar esse pico na partida. Para motores menores isso tem um menor impacto, mas para motores muito maiores isso faz toda a diferença. Ele também tem uma lógica de P&D integrado, então ele faz as funções dele, as definições dele na própria placa, né? Então ele acaba dispensando também controladores e lógicas auxiliares. Também a gente não vai precisar. Ele já traz os filtros de harmônica, também integrados aqui na parte eletrônica. Isso tem uma pegada muito mais significativa, por exemplo, para instalações de data center, né, que tem geração de harmônica, interferência de rede, fazem muito mal a instalação. Mas ele também vai dispensar você pedir um inversor, por exemplo, com esses filtros integrados. Então é sempre um custo a mais, né, na coisa. Ele já traz as proteções elétricas integradas, então sobrecorrente, subcorrente, subtensão, falta de fase, ele já tem integrado nisso e com isso você consegue reduzir significativamente o seu quadro elétrico. A gente aí sugere para a operação de um motor desse um disjuntor e uma contatora, né? Na parte de controle ele já traz também a automação integrada, que é a que o Gabino estava se referindo. Além da gente poder controlar ele obedecendo um sensor ou um controle, que é o caso do DPC que você citou, que é o nosso controlador diferencial de pressão, ele também pode ser controlado via Modbus, né? via um BMS predial, coisa do tipo. Então, ele é facilmente integrado para esse tipo de aplicação também, por já trazer a parte de automação integrada. Então, vejam aqui, né? Parte de proteção e parte de automação. O próprio conceito, como eu demonstrei na outra imagem, é mais clean, né? É uma coisa mais limpa. Ele é isento de manutenção, isso vem totalmente de encontro às necessidades ecológicas do momento. E a gente utiliza aí um modelo estatístico para determinar uma vida útil média de 40 mil horas, né? Então isso vai variar também de condição de temperatura de operação, enfim, de vários aspectos da instalação. Mas a vida média útil dele é de 40 mil horas. Como vocês viram no vídeo e viram também nas fotos aí de exemplo, ele tem um perfil dimensional muito compacto. Isso auxilia principalmente nos projetos de retrofit. Por quê? Porque para projeto novo a gente pode prever, né? A gente pode selecionar previamente, pode brincar com o projeto e pode prever algo a ser construído. Para os projetos de retrofit, a coisa é diferente. A gente tem que ir lá, estudar. Nós participamos, né, de vários projetos aí onde a gente tinha bastante limitação de dimensão, né? E conseguiu aí, pelo conceito do produto, integrá-los aí sem maiores dificuldades. Eles geralmente ficam menores do que os sistemas existentes. E também a coqueluche do momento, né, que é a parte de conectividade, a internet das coisas. Nós temos a possibilidade, toda essa tecnologia nos proporciona ter produtos inteligentes que podem nos dizer o que está acontecendo em tempo real com eles. Então a gente pode controlar o consumo de uma planta com vários ventiladores, pode enxergar tempo de vida útil e se antecipar numa manutenção, pode analisar outros dados críticos, né? Aí vai da necessidade do projeto, mas a gente pode fazer isso tudo. Necessidade de mudança de filtro sujo, por exemplo. Por exemplo, isso.
Então a gente pode integrar tudo isso e ler em tempo real, né, como são várias coisas hoje do nosso dia a dia, e estão cada vez maiores, via um comando IoT, né, criação de dashboards e a massificação de dados, né, para uma análise mais crítica. Então, é uma solução... Coisa, só um parênteses, entrando um pouco mais na parte comercial, a gente vê aí que você pode economizar em vários periféricos. Então, muitas vezes, o cliente chega para mim e fala, ai, nossa, mas esse ventilador é muito caro. Mas quando você vai somando todos os benefícios, tudo que você não precisa, por exemplo, eu precisaria, então, colocar um inversor de frequência, eu preciso gastar com manutenção. Então, quando a gente vai colocando na ponta do lápis, dá uma boa diferença e o pessoal acaba realmente optando pela tecnologia, que seria essa nossa tecnologia EC. Sim, também muitas vezes dá para você diminuir o gabinete do equipamento, porque vocês viram na foto, né, o antes e depois, o nosso equipamento ele é bem compacto, então são inúmeras vantagens que dá para a gente compatibilizar aí. Diga. Interferindo aí, essa é o que eu chamo da análise do custo total, final, não o custo inicial, né? Nós ainda temos, digamos, culturalmente o pessoal analisa só o custo inicial, mas quando você começa a colocar todas essas economias ao longo do tempo, você vai ver que esse equipamento ele é muito mais competitivo do que com as gerações anteriores, entendeu? Com certeza. Tenho salientado aos meus clientes. E só destacando, a vantagem dele ser compacto, inclusive, viabiliza o que nós já fizemos de fato, né, no mercado, que é colocar 2 ventiladores ao invés no lugar onde tem somente um da geração anterior. Exatamente, até ia pedir para o Alex mostrar algumas associações em paralelo que a gente faz com esses ventiladores, que muitas vezes a gente, além, né, da redundância, mas muitas vezes você não quer colocar um ventilador só, ou não quer colocar só 2, dá para você colocar 4. Então a gente também tem essa, digamos, essa possibilidade com os radiais. Se puder mostrar só ainda depois. No gancho aí do que vocês estão falando, né? Então, sobre a análise do todo, do macro, né? A visão macro da coisa. Esse é o paradigma que a gente tenta quebrar todos os dias nas nossas aplicações e projetos que aparecem aí rotineiramente, né? Então, vou reforçar aqui, eu já reforço para os nossos clientes e parceiros, mas vejam com a visão do macro, do que o Gamino disse, do que a Isa ressaltou. Analisem não um ventilador versus o outro. Analisem a solução inteira que você necessitaria ou precisaria com um sistema convencional versus o que você tem integrado e o que você não vai precisar comprar ou, né, adaptar para outras soluções funcionarem. Então, só reforçando aqui o que já foi dito, né? Comparem solução versus solução, não ventilador versus ventilador. E aí vocês vão ter uma grata surpresa no custo total e, como disse o Gamino, operacional no pós-instalação, né? Então, fica essa dica aí nesse momento para quem está acompanhando aí a nossa live. Eu vou mostrar aqui, então, como a Isa pediu. Só um adendo, nós falamos sempre 2 ventiladores no lugar de um. Nós temos projetos novos, onde em função de uma vazão grande em áreas limpas, eu já tive soluções com 3 ventiladores ou 4. Eu estou fazendo um retrofit numa farmacêutica que eu precisei de 8. Então, porque as vazões são muito grandes. Equipamentos HUs bem grandes, então a gente vai fazendo a associação deles. Nós acabamos de fornecer para um grande OEM do mercado uma solução com 16, né? Então, e você economiza em gabinete, né? Porque você faz uma linha única de ventiladores. Por uma vazão muito grande. Eu convido vocês a me dizerem quantos ventiladores
qual o tamanho do ventilador seria necessário para cumprir essa taxa de vazão que esse sistema está cumprindo? O custo de gabinete é muito grande. Então, esta é um exemplo de instalação da solução que a IBM proporciona, que chama FanGrid. Né? Então, o que é o FanGrid? É eu associar vários ventiladores e essa associação me possibilitar outros benefícios que o uso de um ventilador gigantesco não me possibilitaria. O primeiro é o que está todo mundo dizendo, né? É espaço de instalação, é manuseio. O que é melhor movimentar verticalmente e horizontalmente numa obra? Um ventilador que pesa um conjunto, né? Não é só o ventilador, geralmente é o conjunto, motor, ventilador numa base única, que pesa 700 quilos, né? 600 quilos, ou você montar um Lego, né? Com várias caixinhas, com rotores maiores. Então, de cara, olhando a imagem, a gente já enxerga duas coisas. Primeiro é espaço físico, que está todo mundo comentando, e a segunda é a redundância no sistema. Nós já tivemos casos de, assim, obra usando um ventilador gigantesco com motor aí de 75 cavalos, por exemplo, né, 100 cavalos. Demora mais para tirar o motor lá de dentro da máquina e precisa de... Mas aí o que aconteceu, né, nesses casos? O motor queimou. Quanto custa um motor de 75 cavalos no mercado? Qual é o prazo que o fabricante de um motor precisa para te entregar? Porque isso não é prateleira. Qual é o prazo que um fabricante de motor de 75 cavalos vai pedir para você para entregar? E fora o que você vai gastar com transporte vertical, horizontal, para manuseá-lo, para fazer a substituição, né? Então, e sem falar que quando isso acontece com o motor desse porte, o cliente fica na mão, o usuário fica na mão. Porque até ele conseguir fazer tudo isso que eu estou dizendo, o sistema está parado, né? Geralmente o sistema está parado. Quando você cria redundância no sistema, o que ocorre? Vou usar o exemplo que o Gamino usou para garantia dos sistemas operacionais das áreas hospitalares. Você pode dimensionar, né, uma solução, por exemplo, que com 2 ventiladores ao invés de 1, ou 3, ou 4, enfim, de acordo com a vazão, com a condição que você precisa, um pouco acima do que você precisa, e se por acaso algum aqui desse meio apresentar falha, os outros, através da eletrônica, da parte de controle que a gente já explorou, podem acelerar ou desacelerar para suprir a necessidade daquele que entrou em falha. Ou seja, você não fica na mão, seu sistema não para por completo. Você tem redundância para poder operar um sistema se caso ocorra falha em uma dessas unidades. Isso vem totalmente de encontro às áreas hospitalares, né, Gamino? Sim. E uma distribuição dessa, você tem uma aerodinâmica dentro da máquina muito mais favorável. Ou seja, você tem uma massa de ar se deslocando para as células de filtro de forma mais equalizada, entendeu? Exato. Isso é outro benefício que essa solução apresenta. Por quê? Porque o ventilador pleno fan, ele não é igual ao ventilador de voluta. Ele não canaliza pela voluta o fluxo de ar dele. Ele vai pressurizar toda essa seção aqui, vai pressurizar com ar, né? E o que quer dizer isso? Por que isso é um fato importante? Porque a tendência de um ventilador de voluta é canalizar para onde ela está apontada, né? Geralmente está centralizada no equipamento. E ele vai... Vocês imaginem isso insuflando em cima de uma serpentina ou de um filtro. Ele vai muito mais gastar, né? Ocupar aquela área específica onde ele está despejando, de uma serpentina ou de um filtro, e o restante do componente vai ficar meio que subaproveitado. Ele vai canalizar num quadrado aqui, geralmente, né? E o restante, as pontas aqui ficam meio que mortas. Num sistema desse, não. Você usa a sua bateria, por exemplo, de filtragem como um todo, sua área de aletado como um todo. O que isso significa lá na ponta? Mais eficiência do seu sistema. Você vai demorar mais para trocar filtro, sua serpentina vai render mais.
Então, a equalização do fluxo dentro do sistema é completamente outra, né? Completamente eficaz. Vocês gostariam de fazer mais alguma consideração? Porque a gente está quase com o tempo acabando. Eu ia abrir para algumas perguntas para quem tivesse. Sua chegada aqui, velho. Isabelle. Oi. Quem está falando? Isa. Oi. Eu acredito que a gente pode, pela proposta do que foi o dia hoje, né? Era para fazer uma coisa mais light, contar com a participação do pessoal, né? É um bate-papo realmente, não é uma apresentação com cunho extremamente técnico, né? Então essa foi a nossa proposta para hoje. Então da minha parte agora gostaria de abrir para os colegas aí que estão participando também conversarem com a gente, né? Instaurarem aí algumas questões. Ok, Gamino, da sua parte? Sim, sim. Se tiverem questões, por favor, é só colocar, a gente responde. Se a gente souber, a gente responde. Vou aproveitar aqui para deixar os contatos, né, de nós. Isso, deixa os nossos contatos para o pessoal, para que o pessoal nos procure futuramente. E nos procurem mesmo, tá, gente? Algum questionamento? E a gente abre, então, para as perguntas. Oi? Olha, eu vi ao longo da transmissão aí a mãozinha levantada, o chat funcionando. Então, acredito que existam, sim, algumas questões. Guilherme, chegou alguma pergunta aí? Não no chat. Aqui eu estou acompanhando, mas o pessoal levantou a mão aí, eu não sei se o pessoal tem uma pergunta aqui do Giovanni, da Mideia. Na parte de automação integrada, tem a opção do ventilador já vir com Modbus? Já é padrão de fábrica ele ir com Modbus. Comunicação por protocolo Modbus, né? Acho que é essa a pergunta. Ele já é padrão da linha IBM sair com comunicação no padrão Modbus. Coisa, né? Por isso cabe isso, né? Agora também, mas aí haja dinheiro, né? Esse aqui, Daniel? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Respondeu, Giovanni? Aqui, chegou mais uma. Dos retrofits realizados, a maior parte é em ventiladores ou devido à Covid estão aplicando novos filtros ou mudando a taxa de ar externo? Essa é para o Gamino. Gamino? Opa, estava com o meu microfone fechado aqui. Não se limita aos ventiladores, não. Você precisa revisar a taxa de ar externo. Claro, você precisa analisar instalação por instalação, tá? O grande impacto, por exemplo, que houve em UTIs é que as UTIs não estavam preparadas para fazer a internação de pessoas que são os contaminantes, na verdade. Então, tivemos que inverter as pressões, tá? Então, você tem a questão da regulagem do módulo de ventilação, você tem que adicionar aí os filtros absolutos que, por exemplo, não estavam em determinados segmentos dessa instalação. Uhum. Então, ao criar uma exaustão a retirar mais ar do que ingressar ar no sistema, você precisa filtrar esse ar que está sendo exaurido para a atmosfera. Então, esses filtros adicionais, você precisa recalcular e reposicionar o set point dos ventiladores, tá? Algo que tem que tomar cuidado, muitas dessas áreas não possuem uma filtragem absoluta no retorno, por exemplo.
né? Nesse caso, a recomendação é que se estude um filtro absoluto no retorno, porque esse ar vai recircular no sistema e ele vai contaminar os canais de ar, os dutos de ar, tanto de retorno quanto de insuflamento. A princípio de insuflamento, se você tem um filtro terminal, ele vai reter e não vai voltar para o ambiente, mas você contamina o circuito. Uma das questões abordadas é que essa carga viral, se ela entra no sistema do retorno, ela vai parar na serpentina da máquina. Na serpentina da máquina, você tem as condições ideais para que o vírus tenha uma vida útil mais longa. Por isso que tem até algumas vezes que se utiliza as luzes UV, né, para fazer esse controle desse tipo do vírus na serpentina, seria por isso? Na verdade, as lâmpadas UV na serpentina, elas trabalham de forma contínua nas superfícies da serpentina, evitando que se formem ali colônias de bactérias, de patógenos, né, fungos, etc. Mas acontece que o contato desse UVC com o ar que está passando, o tempo de contato é muito pequeno. Então, aquilo que passar por ali vai continuar vivo, vamos dizer assim, não vai ser o UV que vai conseguir combater. Ele consegue combater o que está na superfície da serpentina. Agora, a questão é que essa carga viral vai para a bandeja do condensado. E aí você tem que tomar cuidado aonde você deságua esse condensado. Então é que nós colocamos na revisão da norma 7256 que esses condensados devem ir para uma ET, uma estação de tratamento de efluentes, justamente para você não descarregar isso nas águas pluviais que vão contaminar, digamos assim, a parte de águas, né? Esses cuidados foram tomados também nos hospitais de campanha, para que tem até uma pergunta, aproveitando que você vai entrar nisso, que alguém perguntou, o Paulo Sérgio perguntou aqui nos hospitais de campanha quais foram os tipos de filtros aplicados. Filtros absolutos em todos os sistemas de exaustão, tanto de banheiros quanto das próprias áreas de atendimento. Tá? A questão é a seguinte: o contaminante nesse caso é justamente o próprio paciente que está exalando o vírus. O contaminante não é o contaminante que vem de fora. Tá? Então, a maior preocupação é justamente você filtrar o que você vai tirar desse ambiente. Porque a carga viral está sendo gerada ali dentro. Esse é o conceito. Então, todas as exaustões, tá, devem ter um filtro absoluto. Porque é o único elemento que consegue reter os vírus. Não só do Covid, né? Qualquer tipo de vírus. Tá? Esse é o conceito. Então, você faz uma filtragem para uma boa qualidade de ar de insuflamento, mas, obrigatoriamente, a parte de exaustão, e como eu falei, a parte de retorno que vai recircular eventualmente nesse sistema, deveria ter um filtro absoluto antes de recircular pelos canais de ar. Respondi a pergunta? Além da preocupação com essa questão dos condensados, né, que vão para a rede pública. Então, você tem que fazer um tratamento disso antes de despejar na rede pública. Ok? Pessoal? Oi, gente. Só mais um comentário a respeito do que o Gamino está dizendo. Então, só para explicar, por que o retrofit está
em foco com com tudo que está acontecendo na parte hospitalar. Como você não tinha, como ele acabou de dizer, né, de explicar, áreas próprias para filtração de vírus, patógenos, e no caso a gente está falando de filtros EPA, quando você incrementa um filtro desse no sistema, você adiciona esse elemento no sistema, o incremento de perda de carga é da ordem aí de 60 milímetros de coluna d'água, 600 pascal. Né? Então, o que acontece? Você é obrigado a subir a potência, né, do seu sistema de ventilação para vencer essa perda de carga adicional que você teve que inferir ao sistema por conta do que você tem que filtrar. Então, é por isso que uma coisa está totalmente relacionada à outra. Você incrementou um elemento que você precisa para fazer a filtração e, em cascata, você tem que aumentar a potência do sistema de ventilação que puxa tudo isso para poder o sistema funcionar, né? Então, é por isso que está tudo relacionado. Os hospitais e as novas medidas com toda a revitalização e o redimensionamento dos sistemas de ventilação. Só para clarear aí por que uma coisa está ligada na outra. Exatamente. Você está mudando componentes que estão no circuito do ar. Exatamente. Isa, está fechado seu microfone, eu acho. Alex, Gamino e Isa, tem uma outra pergunta aqui no chat. Pois não, Devido à não necessidade deixa eu falar aqui, na verdade, quem perguntou é o Felipe Oliveira, da MHA Engenharia. Ele pergunta se, devido à não necessidade do inversor de frequências ou soft starter, o acionamento do FunGrid não causa um pico na carga da rede elétrica? Não, porque todos partem em rampa, né? Inclusive, no caso do FunGrid, você pode parametrizar um mestre e que todos sigam o mestre como escravos naquele sistema de múltiplos ventiladores, né? Então, todos vão partir em rampa. Então, você não tem o pico mesmo que partindo em bloco. Claro que você tem uma carga ali, né, que vai partir em bloco, uma amperagem em bloco, mas não é o pico como a gente vê, não é aquele extremo pico como a gente vê em sistemas que não tem nenhum tipo de controle de partida, nenhum tipo de suavização de partida. Então, o que serve para um serve para os múltiplos, né? Se um parte em rampa, os outros partirão também. Ok, temos mais uma aqui também. Deixa eu ver, quem pergunta é o Giovanni da Midea Carrier. Ele pergunta qual que é o maior CV de motor nessa linha de ventiladores com motor EC. Eu acredito que 12 kW, algo do tipo, de 7,5 a 12, eu acho que são os maiores que eles estão fazendo na matriz. Só um comentário, esses grandes de maior potência, nós não costumamos mantê-los aqui em estoque exatamente porque a nossa proposta é outra. Fazer uma associação de outros menores, né, ao invés de, por exemplo, trazer da Alemanha um rotor de diâmetro 1000, né, por exemplo. Os que a gente tem utilizado aí, eles devem estar aí em torno, no máximo, de cada um 6 kW, mais ou menos. Isso é o que a gente anda operando aqui no Brasil. Isso. Exatamente por essa proposta. Existe a possibilidade? Existe. Só que comumente a gente consegue apresentar um estudo dizendo que a solução de associação de diâmetros menores é mais viável, até em custo, né, Isa, do que trazer e importar. Exatamente. Diâmetros muito maiores, com motores mais potentes. Mas existe sim, o limite da linha, se não me engano, é 910 milímetros. Gente, a gente já 12h12, acho que já dá para a gente encerrar, senão vai estender demais. Aí, considerações finais aí, Alex e Gamino. Queria agradecer aos dois, né, e a todo mundo que continua aí logado com a gente. Espero que tenha sido proveitoso.
E considerações finais, Alex? Bom, gente, obrigado mais uma vez em nome da IBM Papt Brasil. Nós sabemos como é hoje ter tempo para poder participar dos eventos, né? Então a demanda e uma proposta de inúmeros eventos aí de várias empresas que estão engajadas em tudo isso que está acontecendo. Então, obrigado por participar do nosso. Acho que o tema é totalmente pertinente, foi muito proveitoso, pelo menos para mim, compartilhar aqui, conversar com vocês. E ficamos à inteira disposição para conversas futuras, troca de ideias e possíveis auxílios aí em projetos que vocês tenham. Então, tá aí a Isa, a gente passou os contatos, o próprio Gamino também está aí. Nos procurem, se precisarem de alguma coisa, a gente vai ficar à disposição aí para vocês. Procura mesmo se não precisar, que às vezes você não sabe que está procurando e acha. Se não precisar, liga também que a gente arruma. A gente arruma. Gamino, vocês suas não estão procurando. Agradeço aí o convite mais uma vez. É um prazer estar com vocês. Agradeço a audiência, né, que ficou conosco aí essa 1 hora, um pouco mais até. E recomendo vocês procurarem lá no site da BNT a norma que acabou de sair, a 7256, né, que a revisão é muito grande, né, tem tabelas novas lá, muito interessante. Eu fiz um resuminho aqui para vocês terem uma ideia. Nós temos 6 tipos de ambientes, né, sistemas, somente para a área de isolamento de pacientes com infecções por aerosóis. 6 formatos diferentes de você ter um sistema para essa finalidade, inclusive com croquis, com desenhos que foram elaborados para ilustrar a forma de fazer a cascata de pressão e tudo mais. Legal. A norma está muito completa, é muito interessante. O objetivo nesses próximos 30 dias é todo mundo olhar e ver se tem alguma coisa que a gente ainda possa melhorar para acrescentar, ser oficializado. Tá? Agradeço aí a Isabelle, o Alex, a IBM Papt. E se tiver outras questões, nós estamos aí à disposição para poder responder. Ok? Obrigado, Gamino. Parabéns também pelo seu trabalho aí à frente das normas, das atualizações. É um trabalho aí que a gente precisa cada vez mais dos profissionais do nosso mercado. Obrigado. Eu que agradeço. Na verdade, é um trabalho de equipe, né? Bom fim de semana para todo mundo aí. Brigadão. Ok, obrigado, Isabelle. Obrigado, Alex. Obrigado, Isa. Obrigado, Gamino. Obrigado, gente. Bom almoço agora para vocês. É verdade. Até mais. Tchau. Até logo. Tchau, tchau.